Olá, eu sou Mariane, doutora em radiologia odontológica, professora, e estou aqui para conversar com vocês sobre anatomia radiográfica na radiografia cefalométrica de perfil, que nós radiologistas chamamos de teleradiografia em norma lateral. Então vamos falar um pouco sobre essa anatomia hoje. Essa aqui é a teleradiografia em norma lateral. E aqui vocês estão vendo que a radiografia está cheia de desenhos, né? Cada uma com a sua corzinha, justamente para que vocês possam ir anotando aí o nome das estruturas anatômicas. Aqui do lado tem a radiografia sem esses desenhos para que vocês possam visualizar corretamente a imagem, né, e as estruturas anatômicas associadas. Então nós iremos começar com essa parte aqui, olha, em preto, né? Que aqui vocês estão vendo o desenho esquemático em preto, tá? Então anotem aí. Essa estrutura aqui é a cela túrcica. Nessa região aqui, a gente tem uma glândula alojada. Vocês sabem qual é? Glândula hipófise. Muito bem. E aí, gente, logo abaixo da célula túrcica, nós temos essa estrutura aqui também delimitada por cortical óssea, né? Então, a cortical vai ser sempre radiopaca, mas a estrutura que eu quero mostrar para vocês é o seu interior, que é radiolúcido. Aqui é um dos 4 seios paranasais, certo? Então, aqui a gente tem o seio esfenoidal. Um outro seio que a gente pode visualizar nessa radiografia em amarelo, o seio esfenoidal está em vermelho, tá, gente? E aí, uma outra estrutura que a gente visualiza aqui também é radiolúcida é o seio frontal. Logo abaixo do seio frontal, a gente tem uma estrutura radiopaca, mas é um radiopaco bem de leve, né? Porque essa estrutura ela é bem delgada mesmo, né? Então aqui a gente tem o osso nasal. Anotem aí, ó, em rosinha, quem que a gente tem? Osso nasal, certo? E aqui a gente vai ter, olha só, para vocês entenderem, uma curva, né, radiopaca, outra estrutura radiopaca e uma outra estrutura radiopaca. Então nós iremos falar dessas 3 estruturas radiopacas aqui. A primeira delas é a margem da órbita, certo? Então, essa estrutura radiolúcida é a região da órbita e a estrutura radiopaca, olha que a gente consegue visualizar aqui, é a margem da órbita. A próxima estrutura, que é essa estrutura radiopaca em forma de V, é o processo zigomático da maxila, né? A gente só vê um pedacinho dele na radiografia intrabucal, na periapical de molares. Aqui a gente vê a estrutura como um todo. Então, a gente tem, olha, em laranja, bem clarinho, né? A gente tem o processo zigomático da maxila. E essa outra cortical aqui, em verde, né, que é essa cortical aqui, são as corticais do seio maxilar, né? Então, aqui, radiolúcido, portanto, é o seio maxilar. Entendam que essa radiografia ela tem uma projeção lateral. Então, as estruturas ficam sobrepostas, porque é a visualização de uma estrutura anatômica tridimensional em apenas um plano, né? Que tem apenas 2 dimensões, a coordenada x, a coordenada x e a coordenada y, né? Então, aqui a gente vê, por exemplo, o seio maxilar direito e esquerdo sobrepostos, né? Então, aqui a gente tem os seios maxilares, portanto, e em verde as corticais do seio maxilar. Certo? Vamos continuar então. Anotem aí, essa região aqui, que tá preto aqui, rosinha aqui, mas vocês sabem, essa região anterior aqui da maxila é a espinha nasal anterior, ok? Espinha nasal anterior. Muito bem. E aí, descendo um pouquinho mais, essa região aqui mais anterior da maxila, e eu não estou falando ainda de pontos cefalométricos, tá? Apenas da região anatômica. Então, aqui a gente tem a região de sínfise mandibular. Sínfise mandibular. Aqui, gente, olha, bem radiopaco, não está delimitado, né? Não está com nenhuma corzinha, mas essa estrutura bem radiopaca é a base da mandíbula, né? Então, aqui é o corpo da mandíbula, ângulo da mandíbula e ramo da mandíbula, certo? Tá? Então, aqui é a base da mandíbula, lembrando, sínfise, corpo, ângulo e ramo da mandíbula, certo? E aí, bem nessa região aqui, olha só, essa estrutura bem radiolúcida, nada mais é que o canal mandibular. Aqui a gente ainda vê um pouco do forame mentual, certo? Continuando, a gente tem nessa região aqui mais anterior da mandíbula, antero-superior da mandíbula, o processo coronoide. Processo coronoide, em azul. Logo posteriormente, nós temos em verde a incisura da mandíbula e a cabeça da mandíbula, ou côndilo mandibular. Né? A gente utiliza mais a nome cabeça da mandíbula. Mas côndilo mandibular está certo também. Tudo bem até aí, gente? Muito bem. Então vamos para uma estrutura aqui, olha, mais inferior, logo abaixo da mandíbula. Que ossinho que a gente tem aqui nessa região? Muito bem. É o osso hioide, certinho, gente. E aí, além disso, a gente tem também algumas vértebras aqui, depois a gente pode conversar sobre elas, inclusive a gente pode falar, se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários, sobre a identificação da maturidade esquelética e da idade óssea, utilizando as vértebras como referência, certo?
Bom, e aí continuando. Essa estrutura eu não marquei, tá vendo que é uma estrutura bem redondinha, radiopaca? Essa aqui é a oliva, né? É o posicionador, a oliva, ela faz parte de um posicionador de cabeça. Na hora que a gente vai realizar a radiografia, o paciente precisa ficar numa posição específica, né? E ele não pode se mexer e nem sair daquela posição. Então a gente introduz as olivas, a gente tem o apoio frontal, né? Que nada mais é que o cefalostato, tá? Então a gente conversa sobre isso também na aula de técnica. Então aqui a gente tem as olivas, né, sobrepostas. Essa imagenzinha aqui radiolúcida, bem pequenininha, é o meato acústico externo, células da mastoide, né? Então, o processo mastoide está aqui nessa região. O processo mastoide é uma estrutura, é um processo do osso temporal, e nessa região a gente tem as células da mastoide. O que que a gente visualiza aqui? Nessa região mais inferior da radiografia, uma calcificação do corno superior da cartilagem tireoide. Aqui a gente não consegue visualizar toda a cartilagem tireoide, né? Mas o corno superior a gente consegue visualizar e a gente consegue perceber que ela está o quê? Calcificada. Bom, gente, era isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês quiserem mais conteúdos como esse, coloquem aí nos comentários. E, mais uma vez, se vocês puderem me ajudar a fazer esse canal crescer, me sigam nas minhas redes sociais. Então, a gente tem aqui esse YouTube, coloca lá, inscrever-se, ativa o sininho para que vocês recebam sempre todos os vídeos que eu estiver postando. E tem o meu Instagram também, se vocês quiserem me seguir lá. E se quiserem tirar alguma dúvida, conversar comigo sobre algum assunto, podem mandar e-mail aqui, esse é o meu e-mail profissional. E até a próxima, gente. Obrigada pela atenção. Tchau.